Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é a parte 2 das 40 frases com os verbos no presente do indicativo terminados em er. Vejamos a portada na tela. Treine seu ouído escutando português. Continuamos a 21. O verbo é estabelecer, em espanhol, português, estabelecer. Então, estabelecer. A empresa estabelece metas ambiciosas para o próximo ano. Próximo é uma pronúncia do X de português, X é KS. Em português, então, a empresa estabelece metas ambiciosas para o próximo ano. Próximo, aqui a pronúncia do X, do X, como uma S. A empresa estabelece metas ambiciosas para o próximo ano. A frase número 22, o verbo é corresponder. Em português é corresponder. Então, las acciones de él corresponden a las expectativas de los inversores. O verbo português é corresponder. As ações dele correspondem às expectativas dos investidores. Inversores são investidores. E aqui a pronúncia expectativa. Novamente é uma ação de S. Então, repetindo, as ações dele correspondem às expectativas dos investidores. A frase 23 é o verbo prever, em espanhol é prever também. El meteorólogo prevê lluvias intensas para a próxima semana. El meteorólogo, prevê lluvias intensas para a próxima semana. Em português, prever. O meteorologista prevê. Observa que eu não digo previ, é prever porque usa o acento circunflexo. Chuvas, lluvias é chuvas, CH tem o som mesmo de X quando começa. Chuvas intensa para a próxima semana. Novamente aqui o X tem um som de S. A próxima. O meteorologista prevê chuvas intensas para a próxima semana. A 24, o verbo soster, e o espanhol é sostener. El atleta sostiene la respiración al sumergirse profundamente. Profundamente. Como se escreve? O espanhol não tem a fonética com o português. O espanhol é sempre como se escreve. Então, suster. O atleta sustém a respiração ao mergulhar profundamente. O atleta sustém a respiração ao mergulhar profundamente. A frase 25, o verbo conceder, espanhol também é conceder. El juez concede a la solicitud de libertad provisional del ciudadano. O juez é juiz, se pronuncia. Então, o verbo conceder. O juiz concede o pedido de liberdade provisória do cidadão,
Cidadão é cidadão. O juiz concede o pedido de liberdade provisória do cidadão. Já questão 26 é depender, o espanhol também é depender. Éxito, pronuncia novamente com KS, del projeto depende del trabalho em equipo. Em português, depender, o sucesso, êxito nós falamos em sucesso, do projeto depende do trabalho em equipe. O sucesso do projeto depende do trabalho em equipe. Já a questão 27 é o verbo deter, em espanhol é detener. Detener, né? La policía detiene al sospechoso en la escena del crimen. Português é polícia, polícia, espanhol polícia. Só muda, né, o acento tônico da palavra. A escrita é igual, né? A polícia detém o suspeito na cena do crime. Cena, espanhol é escena, né? A polícia detém o suspeito na cena do crime. A questão 28 é o verbo reverter e espanhol é revertir. La organización revierte las ganancias, ganancias são lucros, para causas sociales. Então, ganâncias, lucro. Organização reverte os lucros para causas sociais. Reverter novamente, né? A organização reverte os lucros para causas sociais. E a questão 29, o verbo percorrer, espanhol é recorrer. Nós recorremos todo el parque antes del atardecer. Nós, o verbo percorrer, a pronúncia da duas R, bem forte, né? Percorrer. Nós percorremos todo o parque antes do pôr do sol. O sol, final L, sempre pronunciando a U, né? Nós percorremos todo o parque antes do pôr do sol. A questão 30, o cometer, o espanhol também é cometer. Os gerentes cometem erros que podiam haver-se evitado. Em português, cometer. Os gerentes cometem erros que poderiam ser evitados. Os gerentes cometem erros que poderiam ser evitados. E a questão 31 é conter, o espanhol é contener. La actriz contém suas emoções durante la presentação. Apresentação em espanhol é presentação. Conter. A atriz contém suas emoções durante a apresentação. O espanhol não tem essa regra, é diferente, né? É errado. Português, para nós é corretíssimo, né? Então, conter. A atriz, novamente, a apresentação. A atriz contém suas emoções durante a apresentação. A questão 32, o verbo é atender, e o espanhol também atender. Atender. Los camareiro ou moço. O espanhol da América, aqui da Argentina, nós falamos em moço. O espanhol da Espanha fala em camareiros. Atendem a los clientes en el restaurante. E português, atender
Os garçons, os camareiros, moço é garçom, atende os fregueses. Eu coloquei freguese, mas fregueses, o freguês é um cliente habitué, que vai sempre no mesmo lugar. Nós também falamos clientes, são sinônimos. No restaurante, os garçons atendem os fregueses no restaurante. A frase 33, o verbo é debater e português é debater. Las contadoras debatem las propuestas de los empresários. Aqui o espanhol empresários não pronuncia S, não, em português será empresários. Como a pronúncia de uma S em espanhol é como português duas S, né? Então, debater. As contadoras debatem as propostas dos empresários. As contadoras debatem as propostas dos empresários. E a questão 34 é o verbo escolher. Português e espanhol é elegir. Los niños eligen los juguetes. Juguetes são brinquedos. Em la tienda de juguetes, né? Repetindo só. Los niños eligen los juguetes en la tienda de juguete. Escolher. As crianças escolhem os brinquedos na loja de brinquedos, né? Brinquedo, juguete. As crianças escolhem os brinquedos na loja de brinquedos. E a questão 35 é dever em português e deber em espanhol. Los padres devem viajar al interior del país. País se escreve igual. Em português, os pais devem viajar para o interior do país. Os pais devem viajar para o interior do país. O 36, o espanhol é cosechar, português é colher. Las agricultoras cosecham arroz, maíz é milho, e frijoles em la finca ou estância. Em português é colher. As agricultoras colhem arroz, milho e feijão na fazenda. As agricultoras, homenagem à agricultora do meu país, grandes mulheres, colhem arroz, milho e feijão na fazenda. A 37, o verbo atender, espanhol também atender. Las azafatas são aeromoças, atendem a los clientes em los vuelos, né? Vuelos são voos, né? Azafatas, em português é atender, né? As aeromoças atendem, né? O espanhol é atendem, português atendem os clientes nos voos. O primeiro O é forte, a segunda é suave, com uma U suave, né? Voos. As aeromoças atendem os clientes nos voos. E a 38, o português é conhecer, o espanhol é conocer. Eu conosco. Conosco, em português é conosotro, é um falso amigo para nós. Eu conosco muitas províncias, eu coloquei estados de mi país, pero não todos. Pero é mais no português, né? Eu conosco muitas províncias ou estado de mi país, pero não todos. Em português, eu
conheço muitos estados. A divisão geográfica nós chamamos de estado do meu país, mas não todos. Eu conheço, o verbo conhecer, a primeira pessoa, muitos estados do meu país, mas não todos. E a 39, o verbo português é escolher, espanhol é elegir. Em homenagem à sogra, la suegra elige las verduras y frutas frescas en el mercado. La suegra, português é sogra. O verbo é escolher. A sogra escolhe as verduras e frutas frescas na feira ou no mercado também, né? A sogra escolhe as verduras e frutas frescas no mercado ou na feira. E a última, para terminar, o verbo é percorrer e o espanhol é recorrer. Recorrer é percorrer. Então, los atletas recorrem la maratón de 20 quilômetros em 10 minutos. Em português, os atletas percorrem a maratona de 20 quilômetros em 10 minutos. Então, percorrer, os atletas percorrem a maratona de 20 quilômetros em 10 minutos. Ó, se chegou até aqui, muito obrigada pela aula de hoje. Ó, isso aqui são estruturas. Hay que repetir 2, 3 vezes, anotar com a caneta e lapiseira e aprender, que é muito fácil. Aprender a estrutura, você vai falar como nativo, como é o lema, tá? Ó, muito obrigada pela aula de hoje.